quando eu dei uma olhada lá no seu perfil, né, para fazer aquela investigação, aí tinha essa questão do PMO, né, da governança e do planejamento. E aí tem você falou de integrar, e meio, eu lembrei da palavra aqui que eu não tinha explorado, né? E acho que alguns que estava escrito assim, a digitalização e colaboração. O que é, dentro de tudo isso que a gente está falando, essa questão, e esse seu momento, sabe, sua visão das coisas, né, integradas e tal. Acho que a digitalização, você explicou um pouquinho, né? Acho que, não sei se você quer aprofundar mais, mas você falava da comunicação, aí tem a palavra colaboração. Mas colaboração é só de pessoas ou é de áreas, de produtos, sistemas, tecnologias? É um ecossistema. Acho que a resposta aí é um ecossistema, porque eu tenho a junção da tecnologia, eu tenho a junção das pessoas, eu tenho a junção de produtos. Então, assim, é um grande ecossistema. É um grande ecossistema essa colaboração. Eu não posso dizer que é uma colaboração... Eu tenho colaboração dos times, eu tenho uma... É um grande ecossistema. Acho que essa é a... acho que fazendo um deparo é um ecossistema. Como é que eu faço para que o ecossistema colaborativo funcione da melhor maneira? E como é que ele também serve para fora e para dentro? Porque ele pode ser... Porque às vezes a gente pode tomar uma decisão para dentro, mas eu também posso tomar uma decisão, pode ser um produto que eu vá lançar, que eu faça para fora. Então, são esses dois viés que eu tenho. Quando eu olhei lá no seu perfil também, e aí acho que a gente conversou brevemente aí antes das câmeras, vamos dizer assim, acionadas, dada a sua experiência, não, a jornada que você fez, acho que até por perfil, né, que eu percebo, né, essa questão. Você falou, né, dou muita importância das pessoas, eu gosto das pessoas. Você tem um trabalho que você está fazendo na mentoria, né? Sim. Conta um pouquinho pra gente qual que é a importância disso. E antes de você falar, às vezes aconteceu outro dia. Quando eu falei esse tema, seu olhinho deu uma brilhada diferente. Tá? Eu gosto muito. Geralmente, quando isso aí acontece, é quando começa a falar da coisa que a pessoa realmente gosta. Eu, assim, né, quando eu olho para minha trajetória, e tem vários outros desafios que ao longo da carreira a gente tem esse olhar. Então, quando eu até pela minha experiência e por todos os caminhos que eu percorri, eu estava no momento em que eu preciso fazer algo para o próximo. Então, foi na pandemia, acho que a gente estava conversando um pouquinho antes, mas foi na pandemia. E o que eu estou fazendo? O que eu estou deixando de legado? Porque você, como líder, você deixa um legado nos seus times, de uma forma CLT, enfim, corporativa de ser. Mas o que eu estou fazendo para o mundo? Certo. E aí, eu quis trazer... Eu participo eu sou mentora voluntária de 2 programas. E a minha especialidade são mulheres. Mulheres pretas. Para desenvolver algumas habilidades que, ao longo do caminho, a gente atravessou, habilidades que você vai adquirindo. Porque mentoria não é um coach. Acho que mentoria é mais trazer a sua vivência de experiência e trazer alternativas, porque você não vai fazer isso pela pessoa. E eu tenho muito olhar que, assim, hoje... tem uma... Eu vou trazer uma situação. Por que eu decidi? Quando a gente começou na pandemia, começou ações sociais, você faz doação, tal. E uma frase me chamou a atenção, que foi o seguinte: obrigado pelo que você está fazendo, mas eu queria ter dinheiro para comprar meu absorvente. A partir dali, eu pensei, não é sobre você dar... Isso é o peixe, isso é uma pescar, então, né? você precisa ensinar as pessoas. A experiência, os casos práticos que você vivenciou, você começou a compartilhar como mentoria. Isso, como mentoria. E, assim, eu faço com o maior prazer. Assim, eu gosto muito, eu acho... E isso tem me dado uma motivação muito grande. E até por isso, o fato de conhecer alguns mercados me proporciona também falar com propriedade. Porque uma coisa é você dizer me fugiu a teoria, palavra. Uma coisa é você falar na teoria, uma coisa é você falar aquilo que você vivenciou. Então, uma coisa que eu faço, assim... Sou apaixonada por isso. E aí, a sua visão, por exemplo...
Você busca o quê? A parte é de forma ampla ou você pega, por exemplo, você gosta muito da parte de comunicação, gestão do projeto, atitudes, comportamentos? Que tipo de temáticas aí que normalmente você aborda com a turma? Eu gosto muito de como você consegue implantar processos, que isso é uma habilidade que eu tenho bastante, assim. De colocar Como uma é que coisa você começa do zero e bota ordem e na bota casa. ordem na casa? Então, essa parte da gestão. Que legal. E como é que você desenvolve habilidades? Porque, assim, não adianta você chegar lá e querer colocar tudo numa listona para você chegar. Isso não funciona. Você tem que ter percepção. Então, como é que você tem essa percepção? Como é que você consegue entender? Como é que você consegue lidar? Porque, assim, não vai ser só flores. Você não vai ter só pessoas falando sim, sim, sim. O que você tem que ensinar é quando a pessoa fala não entrego no prazo. Não, eu não consigo atender Para não isso. dar aquele choque ou assumir não entrego no. Isso acontece muito, né? Os profissionais, principalmente quando têm menos experiência, eles têm medo de dizer que não vai entregar no prazo, né? A culpa não é deles, às vezes são mensageiros. Ou o não entregar no prazo, ou quando a pessoa falar não, você nem entender. Por exemplo, não vou te Sim, não consegue ter a entregar. Você tem percepção. às vezes, você tá no começo da sua carreira e você tem uma pessoa com uma senioridade que te fala não, e você já fala, e agora? O que eu faço? E às vezes você não tenta entender, você tem que conversar. Não por quê? Criar alternativas ou entender o desdobramento do não, né? O segundo nível aí. Aí eu acho que o que eu ensino bastante assim, o que eu explico bastante é não por quê. E se o meu gerente te perguntar que não dá, você também vai dizer que não dá? Porque tem isso. Às vezes você fala que não dá, mas isso acontece muito. Chega o diretor, chega o gerente e dá. Então, assim, também entender até que ponto você consegue nesse momento. Isso é tão importante. Uma vez eu gerenciava uma entrega assim, num projeto, era um negócio que estava há mais de 2 anos aí rolando e tava caminhando, né? Mas era uma coisa muito grande mesmo. E aí eu tava numa onda da parte de gestão de projetos, mas usando conceitos gráficos, assim, enfim. E aí eu brincava com a galera. O pessoal falava, e aí, vai entregar? Eu falei, olha, baseado no nosso ritmo de entrega atual e nosso escopo atual, a gente vai fazer... Teve muita questão do ágil. Sempre fui muito adepto da agilidade, não do Scrum, do Kanban ou algo assim. Sim, usava eles, mas assim, nesse momento, na verdade, eu estava só fazendo uma gestão contínua ali de prazo, isso e tal. E aí perguntavam para mim. E aí eu tinha um caderno, é muito legal isso daí, que eu tinha a linha do tempo, tinha 258 testes que tinham que ser feitos. E era coisa que demorava. Um teste, às vezes, para preparar o teste, levava 4 dias. E aí e aqui era a linha do tempo, era uma folha bem grandona. E eu ia fazendo eu falei, olha, no primeiro dia a gente entregou tanto, no segundo a gente entregou tanto, aí eu traçava uma reta assim, né? Via a data aqui, aí eu mandava no final do dia, conforme a evolução do projeto, uma vez que tem 2 dias, tem a reta, o projeto tem a tendência de finalizar no dia tal, e eu colocava a hora, porque era para tirar onda, no dia tal, na hora tal. E aí ficava todo mundo falando, entrega na hora. Aí teve o dia, cara, que o negócio começou a não ter mais a performance que tava, e começou a ficar nada rodar e começou a ficar um pontinho do lado do outro na linha do tempo. E aí na estimativa, ia para os diretores, eu falei, seguindo a linha de tendência, o projeto vai terminar nunca. Cara, aí me chamaram. Como assim vai terminar nunca? Eu falei, olha, eu tô há 4 semanas, sei lá, 5 semanas, respondendo a data, a hora, o minuto e até o segundo que vai terminar o projeto baseado na tendência. Cara, a gente está 5 dias sem fazer nenhuma entrega de teste. Quando é que termina? Aí os caras, termina nunca. Eu falei, então, só que deu um away isso porque aí, cara. Como é que eu mandei um que não ia terminar nunca? Porque não vai terminar nunca. E aí você me lembrou, né, quando você falou. Mas porque assim, às vezes... Tem que saber como falar. Tem que saber como falar e também interpretar que aquilo não é para você. Não é, Não é sobre o que você... Mas assim, você tem... Eu brinquei, né? Se o seu gerente te perguntar, você vai entregar, mas não é o entregar na questão do medo, é assim... para você exercitar, para saber se você fez todas as perguntas. Todas as perguntas. Para poder pedir. Porque assim, você fez todas as perguntas e combinados estão só. Combinados, você tá passando a bronca, né? E combinado não sai caro. Sim. Eu trabalho de um jeito que eu não escalo se você não estiver sabendo.
E isso não tá em nenhum livro, não tá em nenhum. É uma forma conduta, né? é uma conduta que eu, particularmente, eu nunca tive problema. Lógico, a gente não vai falar 100%, que a gente sempre tem uns atritos, né? Mas assim, eu sempre não adianta dizer, eu estaria mentindo a vocês, porque né, eu preciso entregar. A evolução está nos atritos. Está nos atritos. Mas, por exemplo, eu preciso escalar esse tema, tudo bem? Vai acontecer. Vai acontecer. Tem como... E quando eu tenho times que já trabalham comigo há muito tempo, as pessoas nem falam, por exemplo, assim, não vou entregar, escala por mim, por favor, pra sair. Então, assim, eu já consigo, Sim. Isso é uma habilidade, eu falo que... Eu tô sempre sorrindo, né? Eu falo que eu sempre consigo o que eu quero, de um jeitinho bem simpático, mas porque, assim, gente, a gente precisa. Não tá. Né? Um fato vai acontecer. Não é você que não tá entregando. Às vezes você tá com um backlog muito grande. E aí, eu gosto quando eu chego nesse nível de projeto, que as pessoas chegam e falam assim, Lara, eu não tô conseguindo entregar, você pode escalar pro meu chefe? Sim. Porque maturidade isso aí, né? Dá maturidade e aí você entende que a pessoa... Você ganhou a confiança. Eu acho que a maior coisa de gerenciar projeto é você ter confiança do time inteiro. E quando eu chego nesse nível, eu fico muito contente. Porque às vezes tá tudo lascado. Não vai entregar, vira madrugada, e isso acontece de vez em quando... E aí você pega e fala assim, não vai entregar, mas tá todo mundo no mesmo barco e tá todo mundo sabendo disso. Acho que esse é um ponto bem legal, que eu falo que é o ápice do projeto. Às vezes você tá lá lascado, acordando de madrugada, fazendo casos de teste, né? Você brincou dos 200 e poucos casos de teste. Isso é uma coisa que acontece muito, mas também para garantir que não vai ter problema nenhum, né? Que todos os testes, eles foram... os casos de teste foram testados. E mesmo assim, a gente sabe que às vezes o negócio não flui. Mas... Queria pedir para você dar uma dica aí para quem está acompanhando. Quem está começando aí numa jornada, por exemplo, de gestão de projetos. Para as mulheres aí que você gosta, as mulheres pretas que você gosta de ajudar bastante em relação a alguma dica, alguma sacada, quem quiser te seguir aí nas redes sociais, ter um contato maior contigo, quem quiser trabalhar contigo, como é que faz aí para poder te encontrar, né, e conhecer um pouco mais, passar a ser aí, no mínimo uma seguidora aí para ficar conhecendo aí as suas atividades. Eu comecei, acho que só trazendo, eu comecei a postar recentemente artigos, então semanalmente eu estou colocando artigos sobre gestão de projetos, até por conta do que está em alta, porque assim, acho que não dando uma dica, gestão de projetos, ela acontece em qualquer etapa. Tudo demanda um gerenciamento de projeto. Então, a partir do momento que você entender que gerenciamento de projetos você imprimir, você tem que ter uma gestão porque você precisa ir lá e buscar impressão. Parece uma coisa besta, mas você tem que fazer essa gestão. E uma dica é relacionamento. Que legal. Conta aí, curti. Relacionamento é tudo para você ter o sucesso e começar. Então, assim, você precisa ter um bom relacionamento. Não é desbravar, você tem que desenvolver um relacionamento com essas pessoas para você para você começar nessa carreira. Porque se você não conseguir lidar com bons relacionamentos, você não vai conseguir gerir projeto nenhum. Porque se você não tem empatia, se você não tem... não entende um pouquinho, sabe? Tipo, não tem um pouco dessa questão do... estudar o ser humano aí ser humano não... Agora, falando em ferramentas, hoje que tem muitas coisas hoje gratuita na internet que te ditam sobre o que é o gerenciamento de projetos. Acho que tem muitas ferramentas também gratuitas para você começar do pequeno. E aí colocar sempre num papel o que eu tenho para fazer, qual é o meu prazo e se esse prazo está apertado. Então, assim, ter uma visão muito do escopo de entrega. E ter muito claro o que você tem para entregar. E estudar. Tem que estudar. E tem muitos cursos gratuitos. Eu tô até para soltar alguma coisa acho que aqui eu deixo programado, né? Porque senão a gente não tem tempo. Sim. Mas com ferramentas que você consegue utilizar gratuitamente para você ter uma gestão de projetos. Tem muita coisa bacana. E antigamente a gente usava muito o Project, né? Se utiliza muito, mas hoje tem muita ferramenta. Ou um próprio caderno, uma própria agenda. Se você não tem uma agenda... O papel que eu usava lá. É um papel, uma agenda, que hoje tudo digitalizado. No próprio celular, se você colocar dentro do seu calendário as coisas que você precisa
entregar a prazos, você está fazendo a gestão da sua vida. É a gestão do tempo que tem a ver com... Gestão do tempo é que tem a primordial. ver com uma das disciplinas aí da gestão de projetos. Acho que a primeira, assim, uma dica que eu daria, assim, primordial é entenda as ferramentas que você pode gerir projetos. A partir dali, você encontra a ferramenta que melhor te adapta para poder seguir. Acho que a primeira coisa é entender sobre ferramentas de gestão de projetos, de gerenciamento de atividade, enfim. Tem várias ferramentas aí legais no mercado. Maravilha. Fechou então. Obrigadão aí. Obrigada. Foi um prazer conversar contigo. Galera, fechando aí o episódio, batemos um papo com a Luara, passando aí por todas as temáticas aí no mundo de projetos, principalmente aí com destaque que ela trouxe aí na parte de gestão de pessoas, relacionamento, como um diferencial aí para alcançar e de fato fazer entregas relevantes aí dentro da sua jornada de trabalho aí. Obrigadão, valeu pela atenção. Espero aí que a gente tenha compartilhado um conteúdo rico, possa ajudar você aí na sua jornada, na sua trajetória de carreira. Valeu, tchau, tchau.